Bom dia, quem fala aqui é o Fatiado e hoje vim falar sobre o que aconteceria em Shinjuku se o Sukuna não se segurasse. A primeira luta seria Gojo vs Sukuna, uma luta em que eu não vejo muitos finais alternativos. Mas algo que o Sukuna poderia fazer seria desde o momento que o Mahoraga lançou o corte mundial, ele ficar pedindo para o Mahoraga toda hora ficar mandando esse corte. O que aconteceria seria que a luta acabaria mais rápido poupando energia para o Sukuna usar, possivelmente acabando com o Mahoraga matando Gojo e Sukuna tendo em seu arsenal as 10 sombras e pelo menos 50% de energia a mais que ele tinha em sua luta contra o resto dos feiticeiros. Agora contra Kashimo, Sukuna tentaria usar as 10 sombras ao máximo e guardar o santuário para depois. Imagino que ele teria a chance de vencer Kashimo só usando as 10 sombras. Com as 10 sombras Sukuna se curaria com a energia reversa do servo circular e estaria com ótimas condições para batalhar contra os próximos feiticeiros. A segunda luta seria Higuruma e Itadori contra Sukuna. Bom, basicamente Sukuna colocaria o Agito para lutar com os dois e possivelmente mataria o Itadori e depois ia ficar se repetindo esse ciclo em que Sukuna sequer precisaria usar o santuário e ganharia a batalha. O segundo cenário seria se de algum modo, Gojo conseguisse tirar as 10 sombras de Sukuna. E aí seria um problema, Sukuna provavelmente usaria seu corte mundial contra Kashimo só que sem avisá-lo, sem dar chance para Kashimo desviar, depois lutaria contra Higuruma e Itadori. Higuruma que ativaria sua expansão e julgaria Sukuna enquanto Sukuna era julgado ele ficava recitando os canticos para que assim que a expansão do Higuruma acabar, ele lançaria um corte e mataria tanto Itadori quanto Higuruma. Após isso, Kusakabe, Ino e Shozo tentariam segurar Sukuna até a chegada de Yuta Okutsu, mas Sukuna poderia simplesmente mandar uma sequência de desmantelares em direção a eles que acabaria rapidamente com a luta. Logo depois teremos duas opções. Maki quebrar o plano e ir para o campo de batalha, ou ela continuar com o plano. No primeiro cenário Maki iria lutar contra um Sukuna com pelo menos 40% de sua energia e ela estaria sozinha, partindo do ponto em que Maki fosse atacar Sukuna de surpresa. Teríamos duas alternativas novas que eu resolvi trazer. A Maki na obra original não arrancou a cabeça por causa do Megumi, mas será que ela vendo que o plano inteiro estava dando errado e como ela mesma quebrou o plano, acho que a opção dela cortar a cabeça é a mais provável. Ou seja, Maki mataria o Sukuna arrancando a cabeça dele, e não teria para onde correr. É o mesmo caso do Toji não arrancar a cabeça do Gojo no primeiro ataque. Roteiro. É isso, e nessa opção os feiticeiros venceriam, pelo menos o que sobrou deles. Na segunda opção é que a Maki seguisse o plano e esperasse o Yuta chegar, mas o Sukuna ia atrás deles e ia chegar antes do Yuta na base secreta deles lá, e ia basicamente triturar todos que estivessem ali, sem dar chance da Maki acertar um ataque surpresa. E quando Yuta chegasse ali, ele lutaria com Sukuna e expandiria seu domínio, mas com todo esse tempo Sukuna só faria igual na obra e cortaria Yuta com um corte mundial. E sem dar chances para ele voltar no corpo do Gojo porque nessa versão ele mataria todos os feiticeiros, depois ele ia se divertir com a assimilação, por mais que tudo isso só aconteceria se o Gojo de alguma forma conseguisse tirar as 10 sombras do Sukuna. Se não fosse por isso, seria como no primeiro cenário e o Sukuna varreria todos os feiticeiros Jujutsu.